tu acha que só os inteligentes conseguem resolver esse tipo de questão para entrar em Harvard? E se eu dissesse que eles não são inteligentes? Na verdade, eles apenas estudam esse tipo de questão. E tu também pode estudar. Então, se tu está interessado em entrar em Harvard ou qualquer outra instituição, te convido a assistir esse vídeo até o final. Vem comigo. Buenas gurizada, sou o professor Subtil, professor de matemática. E aí eu trago essa função f de x mais 3 sobre x menos 3 igual a x ao quadrado mais 6x mais 9 sobre 12x. E a pergunta que não quer calar, quanto vale ou qual é a função f de x? Mas o segredo para começar a resolver esse tipo de questão é olhar o que ele quer. Ele quer f de x. E se tu olhar dentro do parênteses, tem só o x, só uma variável, ele está sozinho. E se olhar a função original, tem um x mais 3 sobre x menos 3. Então seria legal a gente pegar esse x mais 3 e sobre x menos 3, substituir por uma letra. E é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai supor que x mais 3 sobre x menos 3 seja igual a um t. Vamos substituir por t essa função. Essa expressão, no caso, dentro do parênteses. E aí como é que fica? F de t igual a x ao quadrado mais 6x mais 9 sobre 12x. E aí a gente tem dentro do parênteses o t e depois da expressão o x. Mas seria legal, ou melhor, né, para ser uma função, digamos, coerente com o que a gente quer, ter t's do outro lado da igualdade, porque a gente tem t de um lado, dentro do parênteses, e tem x do outro. E para isso a gente pode olhar para o t igual a x mais 3 sobre x menos 3, porque a gente substituiu essa expressão por t. Então a gente pode dizer que essa expressão é igual a t. E como a gente tem t igual e do outro lado tem x aparecendo, então seria legal a gente pegar e isolar o x, ou deixar x igual a algum t, alguma coisa assim. Porque daí a gente pode pegar aquela função onde tem o x ao quadrado, mais 6x, enfim, e substituir por t. Ou no caso, x igual a alguma expressão do t. No lugar daquele x, uma expressão com t, para ficar tudo t. Então, olhando para a nossa expressão, t igual a x mais 3 sobre x menos 3, para começar, o bom é eliminar aquele denominador, o x menos 3. E como o x menos 3 está dividindo o x mais 3, então, legal de fazer é multiplicar por x menos 3. Por quê? Porque o inverso da divisão é a multiplicação. Então, é assim que a gente elimina um denominador. Então, a gente multiplica por x menos 3. Mas, claro, como uma boa equação, se multiplica x menos 3 de um lado, tem que multiplicar por x menos 3 do outro lado também. E aí como é que fica? O t vezes x menos 3 vai ficar t, abre parênteses, x menos 3 fecha parênteses. Olhando o x menos 3 em cima e embaixo a gente corta. E, inclusive se multiplicou por x menos 3 justamente para poder cortar. E aí o que sobra? O x mais 3. E aí a nossa expressão fica t vezes x menos 3 igual a x mais 3. E agora a gente aplica o chuveirinho do t vezes x menos 3. Então, primeiro a gente faz o t vezes x e depois faz o t vezes menos 3. T vezes x vai dar tx, t vezes menos 3 vai dar menos 3t, e do outro lado, x mais 3, a gente não faz nada. Claro, como a gente quer fazer x igual a alguma coisa t, seria interessante de um lado da igualdade ter só x, do lado esquerdo, e do lado direito só t. Como a gente quer só x do lado esquerdo, então seria interessante a gente eliminar aquele menos 3t. E para eliminar aquele menos 3t, como está subtraindo, o inverso da subtração é a soma. Então a gente tem que somar 3t. E claro, somando 3t de um lado, tem que somar 3t do outro lado também. Claro que um menos 3t com mais 3t a gente corta, aí fica só o tx. E do outro lado, como não tem o que fazer, a gente só inclui aquele o mais 3t. Então fica x mais 3 mais 3t. Claro que agora a gente tem x do lado direito, e a gente quer deixar os x tudo do lado esquerdo. Como o x não tem nada na frente dele, quer dizer que ele está somando. E o inverso da soma é a subtração. Então, para eliminar aquele x, a gente tem que subtrair o x. E claro, subtraindo o x de um lado, tem que subtrair x do outro lado também. E aí como é que fica? Do lado do t fica tx menos x. E aí do outro lado corta o x, a gente subtrai o x justamente para poder cortar. E aí sobra o 3 mais 3t. Tu está entendendo até o momento, cada passo a passo? Deixa aqui nos comentários. E aí, como a gente quer isolar o x e tem tx menos x, então seria legal a gente evidenciar o x, porque a gente quer isolar o x. E tudo que tu quer isolar, uma dica, já fica aí, ó, de boa. Se tu quer isolar qualquer letra, o bom é sempre evidenciar aquela letra. E o que se diz evidenciar? Tem x nos dois fatores, então a gente deixa em evidência multiplicando. Evidenciando o x, como é que fica? Então fica x vezes, abre o parênteses, t menos 1 e fecha parênteses. Por quê? Porque como o x é comum a t e é comum ao menos 1,
aí logo ele fica em evidência, só fica o t e o menos 1. E do outro lado a gente faz a mesma coisa, como o 3 é comum, tanto o fator o 3 sozinho e mais o 3t, a gente pode evidenciar o 3. Claro, o 3 como está sozinho, sempre quando está sozinho, vai ser vezes 1. E o outro 3t, mais 3t, aí fica só o mais t. Então fica 3 vezes 1 mais t. E aí a gente pode até inverter, por uma questão mais de organização, sempre deixando a variável primeiro. Então a gente pode inverter e colocar 3 vezes t mais 1, que não vai alterar em nada, mas é bom deixar desse jeito. E aí, para finalizar, como a gente quer deixar o x sozinho, como ele está multiplicando o t menos 1, ou o t menos 1 está multiplicando o x, se está multiplicando, o inverso da multiplicação é a divisão. Então a gente pode dividir por t menos 1. E lógico que dividindo t menos 1 de um lado, tem que dividir por t menos 1 do outro lado da igualdade também. Aí corta os t menos 1, e do outro lado o t menos 1 fica no denominador. E aí a expressão fica x igual a 3 vezes t mais 1 sobre t menos 1. E aí a gente conseguiu isolar o x em função do t. Agora, se tu conseguiu chegar até aqui, então eu te peço para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho para te receber notificações de vídeos novos toda semana de matemática, para desenvolver a tua matemática de um modo, olha, fenomenal. Bom, agora como a gente tem o x em função de t, só que voltando para a função, a gente tem f de t igual a x ao quadrado mais 6x mais 9 sobre 12x. Então, aquele x a gente pode substituir pela nova expressão que a gente achou. No caso, 3 vezes t mais 1 sobre t menos 1. Claro, para ficar uma questão mais didática, a gente pode começar com o numerador, porque essa função ela tem um numerador e um denominador. Então, a gente vai começar pelo numerador. E aí, começando pelo numerador, x ao quadrado mais 6x mais 9, a gente pode transformar em x mais 3 ao quadrado. E se tu não sabe fazer isso, então deixa aqui nos comentários que se tu não souber, eu faço um vídeo explicando direitinho como é que a gente transforma uma função quadrática em uma expressão ao quadrado como tu está vendo. E por que é importante fazer essa transformação? Porque na expressão original o x ele aparece duas vezes. E aí então a expressão a gente vai substituiria duas vezes, aí ficaria mais difícil. Então agora nessa nova expressão x mais 3 ao quadrado, o x só aparece uma vez. Então a gente substitui uma vez só. Então facilita um pouco a nossa vida. E aí, substituindo o x pela expressão, como é que fica? 3 vezes t mais 1 sobre t menos 1, mais 3, e tudo isso elevado ao quadrado. Claro, como a gente tem uma fração, o 3 vezes t mais 1 sobre t menos 1, e do outro lado só um número, mais 3, então seria legal também a gente ter o denominador t menos 1 embaixo do 3. E a gente pode fazer isso. E para fazer isso, para ficar os denominadores iguais dessa expressão, a gente pode multiplicar por uma fração, esse 3, por t menos 1 sobre t menos 1, que não vai alterar em nada essa conta. E por que é interessante ter os denominadores iguais? Porque, por exemplo, se tu pegar 1 meio mais 5 meios, e os denominadores, como tu está vendo, são iguais, é a mesma coisa se tu fizer 1 mais 5 sobre 2. Tu pode somar os valores de cima dos numeradores e manter o denominador. Então, por isso, para somar frações, tem que ter os denominadores iguais. Então, por isso que eu fiz essa manipulação matemática para ficar os denominadores iguais. Como a gente igualou os denominadores, agora a gente pode somar os elementos de cima. E aí como é que fica? 3 vezes t mais 1, mais 3 vezes t menos 1, sobre t menos 1. E não esquecendo que toda essa expressão ao quadrado. Daí a gente pode fazer o chuveirinho nos elementos de cima, multiplicando 3 vezes t mais 1, que aí vai ficar 3 vezes t, 3t, 3 vezes mais 1, mais 3, e do outro lado a mesma coisa, 3 vezes t, 3t, ou mais 3t, e 3 vezes menos 1, menos 3. E o denominador segue t menos 1. Claro que o mais 3 e o menos 3 a gente pode cortar, então eles se eliminam, e aí em cima sobra só o 3t mais 3t, que aí vai dar 6t. E aí como é que fica a nossa expressão? 6t sobre t menos 1, tudo isso ao quadrado. E aí, como uma fração ao quadrado tem que elevar o numerador e o denominador, 6t ao quadrado, 6 ao quadrado é 36, o t ao quadrado é t ao quadrado, e o t menos 1 eleva ao quadrado e deixa assim por enquanto. E aí o nosso numerador vai ficar 36t ao quadrado sobre t menos 1 ao quadrado. E olhando a nossa função, f de t igual a x ao quadrado mais 6x mais 9 sobre 12x, a gente arrumou o numerador. E a gente substituiu aquele x pela expressão com t, e aí ficou só o t.
Agora a gente tem que mexer no denominador, que é o 12x. E aí, no lugar do 12x, ou no lugar do x, a gente coloca o 3 vezes t mais 1 sobre t menos 1. Claro que nesse caso está mais fácil. Como é o 12, que é um número, multiplicado por aquela expressão, e a expressão, o único número que tem ali é o 3, então a gente pode multiplicar direto 12 por 3. E aí como é que vai ficar? 12 vezes 3 vai dar 36, vezes t mais 1 sobre t menos 1. E era isso o nosso denominador. E olha, se tu chegou até aqui nesse momento de explicação, então deixa aqui nos comentários, eu estou chegando. Coloca isso nos comentários, daí eu vou saber que tu chegou pelo menos nesse ponto aqui do exercício que tá assim, ó, tá quase lá. E agora pegando a nossa função mesmo f de t igual a x ao quadrado mais 6x mais 9 sobre 12x, no lugar do x ao quadrado mais 6x mais 9, a gente vai substituir a expressão que a gente achou, 36t ao quadrado sobre t menos 1 ao quadrado. E o de baixo a gente faz a mesma coisa, 2x, o que a gente achou? 36 vezes t mais 1 sobre t menos 1. E como tem uma divisão de frações, o que a gente faz? A gente mantém a primeira fração, que é 36t ao quadrado sobre t menos 1 ao quadrado, vezes a segunda fração invertida. Então, no caso, o t menos 1 que está embaixo vai para cima, e o 36t mais 1, 36 vezes t mais 1, vai para baixo da fração. Claro que o 36 em cima e embaixo a gente pode cortar. Se tu olhar em cima, a gente tem o t menos 1, embaixo a gente tem um t menos 1 ao quadrado. Mas o que é um t menos 1 ao quadrado? É t menos 1 vezes t menos 1. Quer dizer, ele aparece duas vezes o t menos 1. Então a gente pode cortar um desses t menos 1 com o t menos 1 de cima. E aí como é que fica? T ao quadrado no numerador e no denominador t menos 1 vezes t mais 1. E claro, se aplicar o chuveirinho no t menos 1 vezes t mais 1, o que tu vai descobrir? Vai descobrir que isso aí é igual a t ao quadrado menos 1. E aí a nossa função de t fica igual a t ao quadrado sobre t ao quadrado menos 1. E aí a gente praticamente finalizou, porque a gente tem dentro do parênteses uma variável. E claro, como no exercício pedir f de x, mas na prática a gente já resolveu. Só que para perfumar, para ter o f de x? Só substituir o t por x, e poderia substituir por qualquer letra, isso tu pode fazer. E aí o nosso f de x vai ficar igual a x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. E aí fechou a conta. E agora, com todo esse desenvolvimento todo, tu tem condições de passar em Harvard ou qualquer outra universidade. Porque são questões algébricas de passo a passo que pode parecer complexa, mas ela é muito simples. Então tu vê que é só ter um pouco de conhecimento algébrico, um pouquinho de aritmética, e aí tu já resolve a questão. E aí eu te convido a assistir esse outro vídeo aqui, que também explica uma questão de Harvard, para te poder aprofundar muito mais o teu conhecimento. Então, te vejo na próxima. Valeu!